Bom, primeiro pedir desculpa aí para vocês de novo, né? Tô atrasado aí na correção da lista, né? É porque eu assumi também a chefia do departamento há pouco tempo aí e muita coisa para resolver, né? Tá consumindo muito mais tempo aí do que eu esperava, né? Mas aí eu já espero acabar. Não sei se eu consigo acabar, né, até quinta-feira, acredito que sim. E tenta acabar o quanto antes, né, amanhã ou quinta, e aí mando para vocês, né, os comentários lá, né, eu mando os comentários sobre a lista. Bom, amanhã, quinta-feira, pessoal, desculpa, quinta-feira, dia 25 é a nossa prova, tá? Então, a gente, né, tem vários assuntos aí que vão cair na prova, né? Começando de análise léxica, né? Análise léxica, análise sintática, a parte de revisão também, né? De gramáticas, né? Parte de conflitos, gramática recursiva esquerda, algumas modificações na gramática. Depois, análise sintática, análise semântica, e aí os últimos assuntos da prova, né? Parte de árvore de sintaxe abstrato e código de três endereços, né? Então, deixa eu só abrir aqui os materiais só para preparar e para tirar dúvidas, né? Então, a ideia, pessoal, é tirar dúvidas de qualquer um desses assuntos, né? Inclusive, eu mandei 4 exercícios, né? Já vou mostrar para vocês tentarem fazer 4 exercícios. Não, desculpa, gente, não é esse aqui, não. Não é geração de código, não. Código de três endereços. Para vocês tentarem fazer aí para estudar para a prova, né? Então, eu não sei se vocês chegaram a tentar aí. Ah, tá aqui embaixo. Desculpa. Aqui. Onde que eu pus? Tá aqui, né? Esses exercícios aqui. Que mais a parte de revisão de gramáticas, né? Parte de conflito e a parte de análise sintática, fazer análise sintática, autônomo de pilha, né? Conjunto first e follow e tabela M de análise, né? Então, pessoal, a aula é para vocês tirarem dúvidas de qualquer assunto aí, tá? Lembrando, né, que as questões aí da prova, né, vão ser parecidas com as dos materiais, né? Além dessas parecidas nesse estilo aqui também dessa lista, né? Dessa lista não, né? Desses exercícios extra, vai ser parecido com as questões de 1 a 6 da lista 1 e com as questões também que vocês encontram nos materiais, né? Então, principalmente nos primeiros materiais, né? Da parte de análise sintática, por exemplo, né? A gente tem várias questões aqui, né? Sobre, né, tudo que a gente viu, first follow, a tabela, né? Então, vão ser questões aí nesse estilo aí que a gente viu, né? Descida recursiva, né? Então, essa parte, na parte de análise semântica, questões de construir as regras semânticas, né? Então, que é mais o estilo da questão 6, né? Da lista 1. E tem uma questão também, questão, se não me engano, 5 da lista 2 também, né? Que é, dado uma gramática, você colocar ações semânticas, né, para fazer alguma coisa. Então, é mais nesse sentido. A parte da árvore, né, é mais assim, dado um código, né, fonte, qual que seria, mas um código mais simples, qual que seria a representação desse código usando, né, representação usando a árvore de sintaxe abstrata, né? Aí, né, entender quais são os nós aqui, né? Qual que é
a estrutura de cada nó, quais são os filhos, né? É mais nesse sentido aqui, tá? Ou uma questão teórica também, eu gosto muito de perguntar coisas teóricas sobre a árvore, né? Qual que é a aplicação da árvore, para que ela é usada, né, em um compilador. A mesma coisa com o código de três endereços, né? Questões mais teóricas na linha do que está na lista 2 que eu já tinha enviado para vocês, e uma questão, né, mais de geração, que seria mais prática, é gerar o código de três endereços. Dado uma árvore, né, eu daria a árvore para vocês, por exemplo, essa árvore aqui, dada a árvore de sintaxe abstrata, qual que é o código de três endereços, né, que a gente obtém, né? Então, como é que a gente sabe qual que é o código de três endereços? Você tem que entender o que é o código de três endereços e ir caminhando na árvore, gerando código para cada estrutura, tá? Mas seria uma árvore também mais simples, né? Essa daqui já tem bastante coisa, né? Mas seria uma árvore com 1, 2 comandos, né? Para fazer isso. Então, tem esses assuntos aí. Vocês querem perguntar, pode ficar à vontade aí, pessoal. Alguma coisa, o que eu faço com o exercício, tirar dúvida aí de alguma parte teórica, pode ficar à vontade aí. Professor, você chegou a corrigir a parte teórica da lista um? Corrigir, na verdade, estou corrigindo a teórica e a prática já das listas. Eu corrigi a maior parte das listas, mas ainda está faltando algumas. Ah, tá. Não, é porque eu fiz Porque, a lista um, por exemplo, essas 6 que você falou que provavelmente vai cair na prova, das análises semânticas. tá, Eu não sei se eu fiz correto, se eu fiz 100%, entendeu? Eu não sei se tá correto o que eu fiz. tá. Eu não lembro agora, eu já corrigi a sua, Mauri, mas eu não lembro também o que você fez. Ah, Mas vamos pegar aqui, a lista, a questão 6 mas você acha que no ela. geral o pessoal foi bem? Então, Na análise? até que foi assim, né? Só na questão 7 implementação, que tiveram mais problemas, né? O pessoal, na verdade, errou muito essa que você falou aí, essas 6, né? Pelo que eu vi, né? Que eu já corrigi. A que teve mais erros, né? Foi essa aqui, a 3, né? Além da implementação, né? Alguns problemas, né? Foi a 3 e a 6 mesmo, né? A 3 e a 6. Bom, mas a ideia aqui, o Amaury, é o seguinte, a gente tem, né, o que eu penso aqui, pessoal? As regras semânticas para realizar a verificação de tipos, né? E aí eu fiz uma aula, né, só sobre isso, eu acho que só tava você, Amaury, um outro aluno, né? Eu lembro que foi uma aula que tinha 2 alunos só, né? Que aí a gente foi explicando, né, 2 ou 3, não lembro agora, foi explicando a ideia, né, por trás dessas regras para verificação de tipos. Basicamente, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que definir o tipo de toda a expressão aqui da linguagem, né? E copiando esses tipos, e quando chegar numa operação, a gente tem que verificar se o tipo da esquerda é compatível com o tipo da direita de acordo com as regras aqui da linguagem, né? Aqui até ficou incompleto, que eu tinha que falar que o tipo short é incompatível com char também, né? Mas vamos pegar o caso aqui de char com int, com float, né? Eu sei que char aqui, nas regras ali, né? Não é compatível nem com int, nem com float, né? Isso aí nas regras ali que eu inventei, né? Cada linguagem define as regras de compatibilidade de tipos, né? Por exemplo, em C, o char é compatível com int, né? Eu acho que se bobear, não sei se é com float, né? Mas com int ele pega o valor aqui do código ASCII, né? Bom, então, né, na minha regra aqui da linguagem que eu criei, eu tenho que char não é compatível com int com float. E aí eu tenho, né, como eu falei, eu tenho que setar os tipos, né, de cada operando e copiando essas coisas para cima para poder fazer essas verificações, né? Inclusive aqui na atribuição, verificar
se o ID, o tipo do ID do lado esquerdo é compatível com o tipo da expressão do lado direito. Aí como é que eu faço isso? Aí eu gastei só uma aula só para explicar isso, né? A gente tem, por exemplo, constante inteira. Aí internamente, né, que a gente precisa saber? Internamente, a gente pode escolher qualquer representação para tipos nessa fase compilador. A gente não vai preocupar com a representação do tipo na máquina, né? Isso vai ser tarefa do gerador de código lá do back-end, que vai gerar código para uma máquina específica. Eu, como implementador de um compilador, né, eu posso definir, por exemplo, valores numéricos, né, para os tipos da minha linguagem, né? Então, por exemplo, poderia definir um valor 0 para int, 1 para float, 2 para char, e assim por diante. Então, a representação interna, ela não precisa se preocupar com detalhes da máquina lá, né? Quantos bytes vão ter que ser alocados, qual que é o tipo char na máquina, como é que eu implemento o tipo char na arquitetura da Intel ou AMD64, a gente precisa se preocupar com isso. A gente só precisa representar os tipos e fazer as regras semânticas para manipular, verificar tipos. Então, basicamente, que eu tenho um atributo tipo, né, em todo símbolo, e aí eu vou setando aqui, né, ao invés de trabalhar com código numérico, né, vamos trabalhar aqui com o nome do tipo, né, para facilitar aqui a gente entender a regra, né? Então, como se eu tivesse um enumerator ali, né, um enumerador. Então, no caso aqui dessa aqui eu esqueci de colocar, né? Dessa produção aqui da gramática, eu tenho uma regra semântica que vai setar o tipo de f para ser inteiro, né? Então, tem uma regra aqui que ele vê que é uma constante inteira, a gente sabe que é uma constante inteira pelo token. Então, eu sei que nessa produção eu vou setar o tipo de R, né? Aí pode ser depois aqui, tanto faz, que eu posso ter um if na implementação lá, e tanto faz aqui antes ou depois, terminal. Eu posso setar o tipo de f como sendo int, porque eu sei que eu li uma constante inteira. O analisador sintático, né? Isso é durante a análise sintática, sabe que tem uma constante inteira nessa produção, né? Nesse if dessa produção do f, né? Pensando na descida recursiva. Só que isso aqui é independente de implementação, né? É a notação que é usada para especificar regra semântica numa gramática. Quando eu vejo um float, eu sei que o tipo do operando, quando eu vejo uma constante float, desculpa, eu sei que o tipo do operando é float, porque eu tenho uma constante float, por exemplo, 1.2, né? Aqui eu posso ser, né, qualquer número inteiro, né, que qualquer constante de ponto flutuante, né? Então eu seto o tipo de f para float. E no caso de id? No caso de id é diferente, né? A gente teria que ter uma declaração, no caso que dessa gramática eu removi, né? Porque senão ia ficar muita coisa aqui, a gramática, né, a questão, mas o ID, todo ID, né, na nossa linguagem, ele tem um tipo, ele tem que ser declarado. Onde que está o tipo de ID? Né? O tipo de ID a gente busca na tabela de símbolos, né? Para aquele escopo. Então, a gente tem que consultar, né, na regra R3. Basicamente, o que a gente faz, né, aí é uma notação abstrata, né? Vocês podem colocar bem alto nível mesmo, né? Não preocupar com o código aqui, você tem que colocar a lógica, né? Bem no alto nível, é você consultar a sua tabela de símbolos, né? Por exemplo, sei lá, get tipo aqui do lexema, né? Passado com parâmetro, né? Aí que, no caso, tem que botar antes, né? Que eu não, porque se eu botar depois, dá a entender que eu já avancei ali na entrada, né? Então, do lexema do ID, né? Onde que está o lexema do ID? Está no token D, né? Eu uso essa notação ponto para acessar lá o campo, né? Lexema do token ID, né? Atual. Então, dado o lexema daquele token, eu vou consultar o tipo na entrada da tabela de símbolos daquele lexema, né? Considerando que ele foi declarado, né? Se não foi, já dá um outro erro semântico, né? De não daria erro semântico de variável não declarada. Então, é importante a gente entender, né, nesse alto nível, que tem uma tabela de símbolos, né, ela está sendo implementada, e aí eu pego o tipo
desse ID, né, que eu reconheci, exceto o atributo tipo, né, é o atributo tipo definido para fazer regras semânticas do não terminal F. E aí depois, né, eu começo a copiar as coisas para poder chegar nas operações, né, e realizar a verificação de tipos, né, onde eu tenho que realizar aqui, tá? Então, a gente vai fazer movimentação de dados. Por exemplo, já na regra aqui do f que deriva uma expressão de parênteses, após o e, né, que deriva a expressão de parênteses, essa expressão vai ter um tipo. Onde que vai estar o tipo? Vai estar armazenado no atributo tipo de e. Então, tem que fazer uma cópia de atributos, né? A gente viu isso muito também quando eu falei lá do interpretador, né? A gente viu na aula, eu tenho que copiar o valor, né? Só que aqui, ao invés de copiar o valor, eu estou copiando o tipo, né? E ao invés de fazer a conta nesses pontos aqui, são os mesmos pontos que a gente vai ter regra semântica, ao invés de fazer a conta, a gente vai verificar os tipos. Então, aqui eu vou copiar o tipo de E para F, né? É a regra R4. Então, eu estou passando do filho para o pai. Por quê? O F, todo lugar que ele aparecer, eu vou ter que acessar o tipo dele no atributo tipo, né? Então, essa é a lógica dessas movimentações. Aí eu vou ter outra regra semântica, aqui eu vou ter que colocar do lado aqui, né? F, R5, T', né? Vou ter uma regra semântica R5 que vai copiar o valor do operando à esquerda, que está em F, do tipo, né? O valor, não, desculpa, o tipo do operando à esquerda para T'. Então, eu tenho T'.tipo, recebe F.tipo. Então, se você for olhar lá as regras para o que a gente fez para o interpretador, né? E até da árvore de sintaxe abstrata, a gente tem muita semelhança aí, né, entre a lógica da regra e a posição, né, que não vai mudar mesmo a lógica dessas regras, né, só no caso da verificação que a gente vai ver. E aí que quando chega na operação, o que acontece? Quando eu chego nesse ponto aqui, né, até destacar aqui em vermelho aqui, eu vou ter o tipo já de ambos os operandos, né? O tipo do operando da esquerda vai estar em T', né? Vai estar na produção aqui que eu entrei, né? Que recebe do F aqui. E o tipo do operando da direita vai estar em F. Então, nesse caso, eu tenho aquela função, né? Essa seria a regra R6, né? Na nossa ordem aqui. Eu vou ter aquela funçãozinha que a gente define que faz a verificação de tipos, né? Então, o que seria a regra R6? T', né? Agora T', o que vai receber? T'.tipo, recebe o tipo resultante da expressão, né? Que pode ser um tipo inválido, caso de erro, né? A gente pode representar aqui um tipo, quando ocorre erro aqui, sei lá, o -1, né? Erro de tipo aqui, que aí a gente já sabe que deu um erro em algum ponto aí da verificação. Então, a gente vai ter o telinho.tipo recebendo o resultado daquela função que a gente define separado, né? Verifica compatibilidade. Então, a gente tem essa função que seria implementada, né? Desculpa, a gente quer seria implementada para verificar todas as compatibilidades de tipo. E aí essa função, ela recebe como argumento, né, o tipo dos operandos. Então, eu recebo aqui, ó, T'.tipo e F.tipo, né? Eu não estou passando o operador porque eu estou considerando que não depende do operador, né? As regras de tipo aí, poderia depender também. Então, a gente tem aqui, ó, T'.tipo, operando à esquerda, né? O tipo do operando à esquerda e o tipo do operando à direita. E aí, a função verifica compatibilidade, pessoal, não vou fazer agora, eu estou esquecendo de olhar o chat aqui. Ela está no, no material, no passo a passo que eu fiz aqui, né? Da parte de análise semântica, né? A gente viu aí, aqui, ó, regras semânticas de verificação de tipos em linguagem P. Isso aí tudo eu mando para vocês, tá, pessoal? Tudo você vai ver aqui, ó, anotações aqui, ó, análise semântica, né? Se você abrir o zip aqui, você vai ver esse PDF aqui, ó. Né? Então, regras semânticas, aula 7, aula 8 aí, né? Então,
Fazer isso mesmo. Não, desculpa, gente. Isso aqui é do período passado, né? Tá aqui, ó. Notações, análise semântica, né? É isso aqui. Bom, então, o que que acontece? Aqui tem toda a parte de verificação para uma gramática maior, desculpa, parte da gramática da linguagem P, né, a parte de expressões. E aí eu fiz essa função aqui, ó, verifica compatibilidade aqui, ó. O que que essa função faz, né? Ela, dado o tipo da esquerda, dado o tipo da direita, né, eu considerei como sendo um enumerator, né? É um tipo que você define lá o nome de cada tipo, né? Podendo associar um valor inteiro também. Então, baseado nas regras da linguagem P, né, que era para vocês implementarem essa verificação no exercício 7, né? Eu fui fazendo aqui, ó. Se o tipo da esquerda for inteiro, o tipo da direita for inteiro, né? Beleza, é compatível, né? Ou o contrário, se o tipo da direita for inteiro, se o tipo da esquerda for inteiro, você retorna inteiro, né? Aqui tá um pouco ruim, que eu abri o PDF ali, né? Se o tipo da esquerda for real, o tipo da direita for real, você retorna real. Ou o contrário, se o tipo da direita for real e da esquerda for real, você retorna real, né? São o mesmo tipo aí, compatível. Se for string com string, né? Aí tanto faz o seu da esquerda ou da direita, retorna string. Se for boolean com boolean, retorna boolean. Se for inteiro com real, você retorna inteiro. Isso aí foi a regra que eu criei, que eu pedi para vocês implementarem. Não teria problema se você retornasse real aqui. O importante é saber que eles são compatíveis, né? Então, inteiro real ou real inteiro, né? Se o da esquerda for real, o da direita for inteiro. Inteiro com boolean é compatível também, retornava inteiro. Inteiro com string já daria erro semântico, você poderia sair da compilação. Real com boolean também erro semântico, sai da compilação. E real com string, erro semântico, sai da compilação. E boolean com string, né? Basicamente é string com inteiro, com todos os outros tipos, com boolean com real, e real com boolean eram as incompatibilidades aí. Então, é a mesma lógica aqui, pessoal, só que seguindo aqui as regras de tipo, né, da questão, né? Esse verifica compatibilidade, ele vai seguir ali a mesma lógica, são vários ifs e else, né? A gente pode fazer com esquema de tabela também, né? Mas para especificar isso aqui na aula é mais complicado, né? O código da tabela ali. Mas o importante é você fazer a lógica que, se o tipo for char e com inteiro, né? Já dá problema, ou char com float, né? Então você vai testando cada caso ali, entendeu? E vai fazendo o teste, né? Aí eu vou fazer pseudocódigo aqui, tá, pessoal? Tipo esquerda, tipo direita, porque esses não é pseudocódigo, desculpa, é uma notação mais abstrata, né? Para regra semântica, não precisa ser código. Eu faço quase com código em linha. Se o tipo esquerdo for char e o tipo direita for int, você tem compatibilidade, né? Então, o que você pode especificar aqui? Ou o contrário, né? Que a gente tem que ter um ou para testar aí o tipo esquerda em int, direita char. Então, você vai dar, por exemplo, né? Além da mensagem de erro, você pode querer ou não continuar a compilação, tá? Mas isso não importa, né? O importante é entender que tem um problema aqui, né? Um erro semântico, e você pode continuar, na verdade, assim, né? Vai ter erros no final, você pode tentar pegar mais erros. E aí você poderia retornar aqui aquele valor lá inválido, né? Que é o valor que indica um erro, né? Por exemplo. E aí, né, vai de cada um aí pensar, né, como seria. O importante é só imprimir. No caso do exercício 6 aqui, se você fizesse só isso aqui, o print, né, não precisava nem do return, estava ótimo, né? Você
já acertava toda a questão, né? Fazendo as outras verificações aqui, né? Continuando, por exemplo, tipo esquerda char e direita float, né? Aí você vai fazendo um por um aqui. Assim, dá um pouco de trabalho, né? Mas não tem jeito, a gente tem que verificar essas coisas aí, né? Ou o contrário aqui. Então, basicamente é isso. E aí a gente vai continuando aqui, pessoal, né? Fazer rapidinho. A gente vai ter uma regra aqui que é muito parecida, né? A R7 aqui, né? A R7 vai chamar a função também, desculpa, né? A R7 daqui embaixo aqui vai chamar a função também aqui para verificar tipos, né? E setar no telinha aqui, ó, o tipo do telinha, né? Supondo que eu estou continuando a análise, né, mesmo após um erro aqui. Então, verifica tipos, né, passa o tipo do telinha e o tipo do F, né? E assim vai, né? E aqui tem uma regra aqui que vai copiar de telinha para T. Aí você fazendo rapidinho, já vou abrir para perguntar aí. Você fazendo esse passo a passo, né? De baixo para cima, né? Sempre recomendado de baixo para cima. Você vai verificar o tipo, né? De todas as expressões da linguagem, tá? Então, essa ideia. Pode perguntar, Mauri. Aqui ficou bagunçado, tá, pessoal? Sempre uma bagunça que ficou apertada. Professor, eu não entendi porque se essa função ela retorna, eu acabei esquecendo de pôr isso no meu, essa função ela retorna o -1 se der erro e ela retorna 1 se passar na verificação? Não, se passar na verificação, eu tenho que retornar algum tipo, por exemplo, se char com int fosse compatível, eu teria que retornar um int, por exemplo, né? Ah, Então, por tá. exemplo, int com, você entendeu? É um pouquinho mais complicado, porque se a gente quiser continuar a análise, mas ó, Mauri, igual eu te falei, né? Eu não dou errado se você não retornou um valor, entendeu? Eu não lembro agora, né? Se você seguiu isso aqui, provavelmente você acertou a questão. Porque teve aluno que copiou a parte lá as regras do interpretador de expressões. Estava copiando o valor e fez a conta. Aí não tem como considerar, entendeu? Porque copiou regras semânticas para fazer um negócio, que é, né, avaliar a expressão, enquanto que eu pedi foi verificação de chips. Isso aqui, ó, é totalmente opcional aqui, ó. Né? Assim, sou bem tranquilo quanto a isso nessas questões, né? Agora, na implementação, eu falei assim, eu não deixei claro isso na documentação, na especificação, poderia ter deixado, mas eu lembro que me perguntaram isso durante a aula, né? Eu não sei se eu dei isso como aviso, mas durante a aula eu falei que poderia sair do programa, tá? Inclusive no Sintaxe também, primeiro do analisador sintático, apesar de alguns alunos terem continuado a análise sintática, que foi interessante também. Mas o primeiro erro semântico, na implementação, você poderia sair. Já no exercício aqui, ó, é opcional, né, você retornar o valor, por exemplo, inválido, caso tenha um erro semântico, ou um Ah, valor eu que é fiquei confuso na hora que você colocou para retornar -1, porque ali no caso o T' tá pegando o tipo, né? Então o T' tipo estaria recebendo 1, estaria sendo atribuído como -1, desculpa. Como é, -1. Aí eu fiquei meio confuso, assim, se isso não daria algum. aqui no caso, por exemplo, a gente, para ficar correto, o mais correto seria, no caso aqui, né, depois de Sair testar mesmo, né? todos, ou assim, o mais fácil seria sair, né? Seria sair do compilador, o mais fácil. Mas se você quisesse continuar, mas isso aí é totalmente opcional, tanto na implementação quanto nesse exercício que você especifica a regra semântica de forma mais alto nível. Se você quisesse continuar, você poderia fazer um else aqui, que ele, por exemplo, ele testa. Porque se você tem um -1, você já não vai entrar em nenhum if anterior, né? Se um dos operandos já é -1, por causa de um erro anterior. Então, você poderia testar aqui, por exemplo,
Na verdade, no início aqui, né? Tanto faz aqui, ó. Se você tem você vai só propagando o erro, né? No início você poderia testar se o tipo da esquerda. Isso é uma ideia, né? Mas eu acho que não é a melhor forma de fazer isso, não. Se o tipo da esquerda for -1, ou da direita for -1, porque no final das contas você vai estar só propagando o erro, né? Você retorna -1. Então você vai estar propagando o erro aí, Entendi. entendeu? Não, deu pra entender. Oi? Pode Deu falar. pra entender, ficou bem claro aqui. Então, assim, é uma forma de você continuar, mas você vai propagar o erro. Importante que nessa fase ele identificou um erro e aí o compilador ele não vai gerar código, né, com esse erro aí. Ele não vai para a parte de geração de código. Aliás, pessoal, eu pedi um exercício 12 lá que eu pedi. Eu acho que eu vou dar um exercício 12 alternativo, tá? Para ser mais fácil do que o 12 lá que eu pedi lá, que é uma parte final da matéria, né? Mas eu vou mandar para vocês no aviso, mandar lá no portal. Bom, a regra R8 aqui, ó, é muito parecida, né? Copia do telinha para o pai dele, né? O T, e né, na mesma linha do que a gente fez. Não vai sair, pessoal, dessa. A questão na prova, né? Ela ou vai ser muito parecida com essa de tipo, ou vai ser de avaliar a expressão, ou vai ser de construir um nó da árvore, né? Mas aí a lógica, né, assim, por trás do posicionamento é muito parecido à questão da árvore sintaxe abstrata, que você tem uns nós para instanciar, tá? E aí você continua aqui, ó, você vai verificar tipos aqui também, né? Você vai verificar o tipo para a expressão do mais, né? Aí você vai ter, por exemplo, uma regra R9 aqui. Aí depois vocês vão fazendo aí. Você tem a verificação aqui, setando o tipo de linha, né? Aí você tem a regra R9 que copia T para linha, outra regra para verificar do menos. E aí chegando aqui na atribuição, você vai ter uma regra também aqui, ó, depois do né? Tem que ser depois. É a mesma regra aqui, tá? Aí eu não sei o número que vai dar, né? Mas seria a regra que ela faz a verificação entre no caso aqui, né, o ID, qual que é o tipo da expressão do lado esquerdo? É o tipo do ID, né? Então, por exemplo, a gente pegaria o tipo do ID usando aquele mesma sintaxe que a gente, mesma lógica lá, tabela de símbolos, ponto .get tipo, id.lexema. E aí, o tipo de direito? O tipo de direito é o tipo da expressão, né? Vocês entenderam que a gente pode aproveitar a mesma função aqui, né? Que a gente usou para as outras expressões, que tem uma conta ali, a gente pode aproveitar para atribuição. Ponto tipo aqui, ó. Então, verifica a compatibilidade entre o tipo do ID, né? Da variável, e o tipo da expressão, tá? Então, seria mais ou menos isso aqui. Com isso, você especifica todas as regras semânticas, né? Acabou a questão aí, tá? Eu acho que assim, é questão de treino, né? Porque depois você acostuma com a posição das regras, você vê que, como eu falei, vai se repetindo aí para vários exemplos de regra semântica que a gente viu. Vocês entenderam aqui, pessoal? Então, seguindo, né, o que a gente fez aí até para a linguagem P, né? Fiz um exemplo lá da linguagem P. A gente tinha visto em aula também o avaliador lá de expressões, interpretador de expressões, o avaliador é a mesma coisa. Então, a ideia dessa questão é essa, tá? Aí, passando aqui rápido aqui nas outras, pessoal, essa aqui eu vi que a maioria acertou. Teve gente que não fez, quem fez, né, acertou, tá? As funções da descida recursiva, né?
Se vocês fizerem direitinho aí, né? Testando aí os tokens aqui, né? E chamando as funções para fazer o casamento lá dos terminais, né? Então, esse aqui é mais uma questão para revisar, né? Na prova pode cair nesse mesmo, da mesma forma aqui, tá? Questão 4. A maioria, acho que, né, todo mundo acertou, que eu corrigi, né? Fez passo a passo direitinho do autônomo de pilha. Acaba que ficou umas questões de valores baixos aqui, né? Poderia ter dado mais valor, mas é porque a implementação dava mais trabalho também, né? E aí, questão do conflito aqui, pessoal. Essa aqui, ó, sempre tem que ter cuidado aqui, né? Eu pergunto se existe conflito na gramática, né? O que é um conflito, pessoal? Né? Repetir aqui, porque tem gente que ainda está confundindo. Você tem que olhar para cada não terminal, desculpa, para cada não terminal da gramática, você tem que olhar, analisar separadamente. O que você tem que analisar? Para cada não terminal, você tem que ver, primeiro, se ele tem mais de uma produção. Porque se ele tem somente uma produção, que é o caso do E aqui, não tem nem como ter conflito, né, no não terminal L, porque você não tem mais de uma possibilidade de escolha, de regra, né? Então não tem como nem você falar em conflito aqui no caso do não terminal E. Não faz sentido. Então, para cada não terminal, você vai primeiro verificar. Aquele não terminal tem mais de uma produção? Vamos pegar o T aqui. Tem. Beleza. Então, tem duas ou mais produções. O que eu tenho que verificar para essas produções do T? Né? Agora, estou analisando o T, eu pulei o E' ali, depois volto no E'. Eu tenho que verificar, pessoal, para cada produção do T, né? Agora eu já vou usar um conceito que vocês viram aí. Eu tenho que verificar se o conjunto FUSH de cada produção, se ele tem alguma interseção. Né? Vou explicar assim, porque eu acho que vocês não erram. Vocês calculando o conjunto FUSH para conferir, vocês não erram, né? Pegar aqui, né, a bozada anotação que colocar assim. Qual que é o FUSH de ID, pessoal? FUSH de ID, FUSH de um terminal, é ele mesmo, tá? Desculpem, gente, que eu estou um pouco gripado. FUSH de ID é o ID. FUSH do... Aí eu tenho que ver se tem interseção entre ID e as outras coisas aqui. FUSH de num, a constante numérica. É o token, né? O terminal constante numérica. FUSH de abre parênteses e fecha parênteses. É o abre parênteses, né? É o primeiro terminal aqui que a gente pega. Então, tem que verificar se existe interseção entre o conjunto FUSH de cada uma dessas produções, tá? Então, caso exista interseção, quer dizer que existe um conflito, tá? Então, a ideia é essa. Se existir interseção, ou seja, pelo menos um token, né, em comum entre esses conjuntos FUSH, se existir interseção, se existir pelo menos um token comum, então existe um conflito. Então não tem erro, tá, pessoal? Vocês vão fazer essa verificação. Então existe conflito. Isso é um fato. Você não precisa ter, né, receio. Se existir interseção, existe um conflito. Então, no caso aqui, ó, eu estou comparando, estou verificando se existe uma interseção entre um conjunto aqui que tem só ID, né? Esses aqui são conjuntos, né? A anotação correta é essa. Entre um conjunto que tem ID com um conjunto que tem um num, com um conjunto que tem o abre parênteses. Existe alguma interseção aqui, pessoal? Não existe, né? Não existe interseção aqui. Né? São coisas diferentes, né? Um é o token D, o outro é o token num, o outro é o token abre parênteses. Então, como é vazio, não existe interseção, como não existe interseção, não há conflitos aqui. Né? No caso do T, né? A análise para o T aqui, né? Do E a gente viu ali que não tem como ter, só tem uma produção. Então, como não tem interseção, a gente afirma que no caso do T, né?
que não existe conflitos, né? Então não tem conflito para T, né? Para não terminal T. E aí falta analisar agora do E'. Pegando agora E'. E' tem mais de uma produção, beleza. Aí a gente vai analisar agora, pessoal, o first de cada produção. Então tem que pegar, né, verificar se existe alguma interseção. Pegando o first aqui da primeira produção, com o first da segunda aqui, com o first da terceira. Repare só que eu não estou falando nada de precedência, né? É outra questão aí, questão de precedência. Estou analisando conflitos na escolha de uma regra. Com o first da quarta, com o first da quinta, que é a linha ali. Então, eu acho que foi até você, Amor, que errou. A ordem aqui que aparece essas coisas, da esquerda para a direita, por exemplo, o fato da potência vir antes, assim, só na forma que eu escrevi, que é gramática, né, o fato da potência vir antes do vezes, não tem nada a ver com a questão de precedência, tá? Cuidado com isso. A precedência é determinada pela posição na gramática. Quanto mais embaixo na gramática, né, quer dizer que tem maior precedência, vai ser gerado como um filho. Eu acho que foi você que falou isso, não foi na explicação? Acho que foi, que você falou o fato do colchetes. Colchetes, não, desculpa, o chapéu aqui. Vim antes do vezes aqui na ordem que eu escrevi, porque aí eu posso escrever em qualquer ordem, né? Posso escrever essa produção aqui do vezes antes, né? Só a forma que eu escrevi ali. Não tem nada a ver com a produção aqui, a ordem que vem escrita as regras, né? São as regras de um mesmo não terminal, tá? Só cuidado com isso aí. Eu achei que era pegadinha, eu achei que ela estava antes, que ela ia ser olhada antes da outra, que ia Não, ser a não, ordem. porque na derivação eu posso, tendo a linha num ponto da derivação, né, o L' aqui no meio de uma cadeia que está sendo derivada. Tendo L' durante uma derivação, pessoal, eu posso escolher aqui ó, o vezes antes da potência, tá? Ou mais antes da. No caso, desculpa, né? O problema é escolher potência antes, né? Porque aí o vezes, o mais ou menos, pode ser filho da potência. Então, eu posso escolher potência antes, porque é uma das regras, né? Poderia escolher, né, isso aqui para derivar, ou escolher o vezes, né? Nada impede que eu poderia escolher o vezes na continuação da derivação aí. É uma coisa ou outra, né? A barra ou outra. Então, é só cuidado com isso. Então, aqui, pessoal, analisando o first dessas coisas, o que eu tenho aqui? Mais é o first do primeiro, é interseção, que eu vou ver se tem interseção com menos, que eu vou ver se tem interseção com chapéu, que eu vou ver se tem interseção com vezes, né? Repare só que eu paro nos primeiros terminais, que eu vou ver se tem interseção com a cadeia vazia. Então, é isso aqui que eu estou analisando, tá? Eu acho que explicando assim, com o conjunto first, vocês não vão errar mais essa questão, tá? Do conflito aí. Né? A mesma lógica que a gente fez para o T aqui. Então, analisando isso aqui, pessoal, o que eu verifico? Eu verifico que não existe interseção entre esses conjuntos first, né? A interseção é vazia. Como a interseção é vazia, não há conflito para o E' também. Então, não há conflito para esse não terminal E'. E aí, o que eu chego à conclusão, né? Porque eu não tenho mais não terminal nessa gramática, né? Desse exercício para analisar. Qual que é a minha conclusão? Como eu não tenho nenhum não terminal que tenha conflitos, o E não tem conflito, a L' não tem conflito e o T não tem conflito, a minha gramática não tem conflitos, né? Então, ela não tem conflitos. Não tem, é diferente, pessoal, da questão de precedência. Ela não considera a precedência correta, mas são coisas diferentes aí. A gramática ela não tem conflito, né? Ela, basicamente, né, dado um símbolo não terminal que está sendo analisado e o terminal
da entrada, o analisador sintático sabe sempre o que fazer, tá? Então é isso. Isso que é não ter conflito, né? Por isso que é importante a gente ter esses conceitos. Então a resposta da letra A é essa: não existe conflito, né? Aí você justifica com base no que eu fiz aqui, nos conjuntos first, né? Você pode falar também, né? Você pode fazer essa continha e depois só escrever a justificativa. Não precisa mostrar ali igual eu mostrei. Então a resposta da letra A é essa. E aí na letra B eu já afirmo, na verdade, né, para vocês, por que ela não. Eu peço para explicar por que ela não considera a precedência correta. E aí o que vocês têm que explicar? Você tem que falar que o operador de maior precedência, na verdade, ó, esquece a potência aqui, pessoal, dessa primeira análise que a gente for fazer. Eu tenho o vezes como se fosse o mesmo nível de precedência do mais e do menos. Então, eu poderia gerar uma cadeia onde o vezes aparece como pai do mais e do menos, né? Ele estaria mais em cima da árvore, enquanto o correto ele está mais embaixo. Então, por exemplo, o vezes poderia gerar aqui o T que vai virar, por exemplo, um ID, né? O vezes poderia, o L, desculpa, poderia gerar o vezes, né, na árvore de derivação, e depois o L filho, né, desse L poderia gerar o mais. Então, na nossa árvore de derivação, o que acontece? O mais viria como filho do vezes, né? Lembrando que aqui eu não estou analisando a questão dos parentes, né? O mais vem como filho do vezes, isso está errado, né? Um operador de maior precedência, né? Seguindo, né, a matemática que no caso é o vezes, ele tem que vir como filho do de menor precedência. Então, o vezes deveria vir como filho do mais. Então, como a gramática ela permite esse tipo permite esse tipo de árvore, né? Esse tipo de relação entre os operadores que está errado, a gramática ela não está considerando a precedência correta, né? Então ela permite que venha aqui o mais ou menos como filho do vezes, né? Que tem maior precedência. Ela permite que venha mais ou menos como filho, por exemplo, também do operador de potência, o que está errado, né? Então, a hierarquia que a gente tem aqui na nossa árvore, né? Basicamente o que a gente tem que ter é o mais ou menos no nível mais alto, depois descendo aqui na nossa árvore, né? A gente tem que ter o vezes, né? Caso eu tenha esses operadores, né? Vai aparecer mais ou menos mais em cima, depois descendo vai aparecer o vezes, e depois descendo mais ainda vai aparecer a potência. Então é isso aqui que eu tenho. Tá? Então, não considera a precedência correta, porque aí você poderia falar que ela gera uma árvore de derivação onde os operadores de maior precedência são filhos dos operadores de maior precedência. Tá? E aí você já mata a questão, não precisa falar mais nada. E aí a letra C, né, que é um pouco mais complicada, eu peço para você modificar a gramática de forma que ela passe a considerar a precedência correta de operadores. Tá? E aí dá um pouco mais de trabalho, pessoal, jogar essas operações com maior precedência mais para baixo na gramática. Lembrando que você tem que manter que os operandos, né, como sendo sempre quem vai ter maior precedência na nossa gramática vão ser os operandos, que são as variáveis, né, os identificadores constantes numéricas, né, string literal também, né, constantes literais e expressão de parênteses. Então isso sempre vai estar mais embaixo. Então na modificação que a gente faz, a gente vai criando novos não terminais para julgar os operadores de maior precedência para baixo na ordem de precedência. Então, eu vou manter aqui o TL', né? Vou manter aqui o E' também derivando mais, podendo derivar mais ou menos, né? Ou cadeia vazia, caso não tenha mais ou menos. E aí, o que eu faço? Eu tenho que gerar o vezes a partir, agora na ordem de precedência é o vezes, eu tenho que gerar o vezes a partir de um operando do mais, né? Isso eu comentei em sala também, não sei se vocês estão lembrados aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó,
o T vai gerar o M T' aqui, tá? Então, esse M vai gerar a multiplicação, tá? E aí o T', desculpa, o M vai gerar a potência lá, eu vou chamar de P aqui, né? T' que vai gerar a multiplicação. Então, eu vou ter um T que deriva P', você pode dar o nome que você quiser, e o T' vai ser o cara responsável por gerar a multiplicação. Então, vai ficar assim, ó, vezes P' ou cadê vazio. Caso eu tivesse a divisão, entraria aqui também no mesmo nível de precedência da multiplicação. Então, o que acontece? A partir do T, pessoal, do operando do mais e do menos, eu chamo uma regra que pode gerar o vezes. Então, eu garanto que dessa forma o vezes vai estar mais embaixo na árvore, tá? Estou garantindo que o vezes vai aparecer como operando do mais e que ele vai estar mais embaixo na árvore. Eu garanto isso gerando vezes a partir do não terminal que está como operando do mais e do menos ali, tá? Então, por isso que eu falei que dá um pouquinho mais de trabalho aí, porque tem que ter esse cuidado, né, na hora de modificar a gramática. E aí, seguindo esse mesmo raciocínio, né, o que é o P? O P vai gerar a potência, né? O P vai gerar o próximo operador, né, que tem maior precedência. Então, vai ser a potência. Desculpa, gente. O P vai gerar potência ali, né, de forma opcional, ele gera um operando à esquerda e a potência no P' aqui. E aí eu chego aqui no P', vai ter a regra aqui com a potência aqui, F'P' ou cadê vazia, tá? Que é opcional, né, as operações aí. E aí o F vai ser o cara que vai gerar o próximo operador, caso tenha na hierarquia. Como eu não tenho mais operador na minha gramática, né, eu tenho que manter a mesma linguagem ali original, eu vou agora para os operandos que eu tinha ali, né, que eu já gerava, que é o id num e expressão entre parênteses. Então, o F vai ser o cara que vai gerar o id num expressão entre parênteses aqui. Então, esse aqui. Com isso, eu faço a precedência, eu especifico as regras da gramática de forma a considerar a precedência correta, né? Agora, no caso aqui, ó, eu adicionei mais um nível, né? Que o P pode gerar a potência aqui. E o F, né? No final das contas, eu vou chegar aqui no F, né? Os operandos aqui vão ser gerados pelo F, que vai gerar ID, constante numérica, ou lembrando que operandos um operando, por exemplo, do mais pode ser uma outra operação, né? Por isso que eu vou fazendo esse encadeamento até chegar nos operandos aí que realmente são variáveis, né, ou números, e expressando parênteses, porque ela altera a precedência né, a expressão de parênteses, ela passa a ter maior precedência do que outras expressões que não tem parênteses. Então, é isso aqui, pessoal. A gramática modificada, ela vai considerar... Essa gramática não tem conflitos, né? Ela não tem conflitos, eu não adicionei conflito. Ela vai considerar a precedência correta de operadores, né? Ela está especificando a mesma linguagem, só que com a precedência correta, tá? Então, a letra C, né, que eu vi que o pessoal tem dificuldade na lista, né? Mas que é uma questão mais difícil, ela fica assim, tá, pessoal? Então, tenha cuidado aí, porque, igual eu falei, né, é uma questão que tem bastante erro aí nas períodos anteriores, né, também tinha bastante erro, tá? Então, a questão 3 a gente fecha, é só comentar aqui da 1 e da 2, né, acho que vale a pena. A 1 que não existe erro léxico, né, considerando a linguagem 6-mol, por quê? Porque todas essas palavras aqui, barra caracteres, né, todos esses lexemas, eles pertencem à linguagem 6-mol. Eles só estão fora de ordem, né? Tem vários erros sintáticos aqui, mas não há erro léxico, tá? Isso aqui, todos os alunos que eu corrigi a lista aí acertaram, tá? Acertaram a 1 e a 2. Na verdade, teve gente que confundiu a questão do 2A na 2 aqui, falou que não seria reconhecido, né? Mas eu acho que até considerei essa questão do 2A. Então, não há erro léxico aqui. Só vários erros sintáticos. Aqui no caso A2, a diferença, né? A única questão aqui é o dólar, né? Então, o dólar, ele é
um caractere que não existe, né, na linguagem C small, tá? Então, esse é um erro léxico, né? É um caractere que não existe. O 2A aqui, né, eu acho que eu aceitei como erro léxico, quem falou que é erro léxico, apesar da nossa linguagem, né, ela, quando eu vejo um 2A, ela enxerga isso como uma constante inteira, e depois já volta para o estado zero, e depois já vê um IND em seguida, né? Mas tudo bem que, né, a gente poderia considerar como erro léxico também, tá? Importante é ver o dólar, né? Enxergar o dólar como não pertencendo à linguagem. Então, pessoal, né, lição 1 é isso, né? Questão de implementação, falta aí umas leads para eu corrigir, mas aí não vai cair nada de implementação, né? A nossa prova ela é teórica, né? São questões teóricas aí. Cuidado aí, né, na hora de construir a tabela, né? Tem uns exercícios aí na tabela Pessoal, INE, né, de análise sintática. Pode perguntar. na lista 2, tem um exercício, o 7. Ele Deixa eu pede abrir para aqui. calcular o código de 3 endereços de alguns códigos acho que em C. Tá, deixa eu. Essa parte de código de três endereços, assim, ficou meio corrido, Não, né? eu Do, só, do eu só queria cobrar saber se é só fazer aquela parte lá, como se fosse o código intermediário. É só eu colocar os desvios, o. outro. Isso mesmo. Não preciso ficar colocando, desenhando árvore, nem nada assim, não, né? Não, é opcional, mas eu. Assim, quando você estiver fazendo um papel aí, né? Você pode desenhar a árvore para te ajudar. Só que na resposta não precisa colocar, não. Aqui, pessoal, a ideia acabou que assim, ficou um pouco corrido nessa parte também, mas a ideia é fazer, pelo menos entender que existe uma árvore de sintaxe que ela é construída e a partir pelo analisador sintático, né, com as regras semânticas, durante a análise sintática, são executadas as regras semânticas para construir a árvore de sintaxe abstrata. Então, essa árvore, ela ela é a base, né? Ela serve de entrada para o gerador de código. E aí a primeira etapa, né, do gerador de código, no caso do nosso compilador, né, que a gente está vendo, é gerar o código de três endereços. Então, a gente vai ter aqui, ó, uma árvore com nó principal e ela tem que duas atribuições, né? Essa árvore que se refere a essa função main, tá? A gente só tem uma função na nossa linguagem. Então, teria duas atribuições, né? A gente pode chamar de o mais correto, que o termo em inglês é assign. Não tive tempo de atualizar isso. E aí, a atribuição, toda atribuição tem um ID, e aí é opcional você especificar aqui, né, que é o B, tá? Você fazendo a árvore na questão não precisa. E tem uma constante numérica aqui, né, no caso do lado direito, só que eu acho que eu chamo agrupo tudo nesse nó aqui num, né? Constante numérica aqui. E aí eu sei que eu tenho um outro nó para outra atribuição, para cada comando eu tenho um nó. Então eu tenho para cada comando que eu vou vendo, eu vou ter um tipo de nó para representar aquele comando. Então, no caso, eu vou ter outra atribuição que vai ter um ID do lado esquerdo, né, que é o A, mas não precisa especificar, e vai ter uma expressão do lado direito. A expressão do lado direito é uma expressão aritmética, né? Aí a gente tem aritmética, lógica e relacional, né? Aqui agora seguindo mais a linguagem de exemplo do material, né, que eu sempre usei nos outros períodos, que é a linguagem C-Small. Então tem uma expressão aritmética que tem um operando à esquerda e um operando à direita. E aí o operando à esquerda, no caso ali, o outro ID, e o operando à direita é outro constante numérico. Então, eu vou fazer na árvore assim. Aí eu acabei meu nó de atribuição aqui. Agora eu vou para outro nó, que agora é um if, né? Então, o terceiro comando desse código, né? Ele é um if. E aí você tem que entender que o if ele é um nó da árvore que ele tem dois ou três filhos, né? Então, o primeiro filho do if é sempre a expressão entre parênteses, né? Que no caso aqui é uma expressão lógica, né?
E o segundo filho do if é sempre o comando da parte verdadeira. O terceiro filho que é opcional, que é o comando da parte falsa, né? No caso, esse if tem o comando da parte falsa. E a expressão entre parênteses aqui, o ou, ele tem aqui como filhos, né? O A e o B. Professor, não faltou o C, não? No ATR ali, mais um ATR. Então, a questão do C é o seguinte, obrigado por perguntar, mano, eu esqueci de falar. Quando eu não tenho inicialização, ele não aparece na árvore, tá? Porque eu não Ah, tá. tenho Eu pensei que isso poderia ser isso, só que eu fiquei em dúvida. assim, caso alguém coloque um C aqui na prova, não tem importância não, Ah, né? Vai aparecer mais os comandos, minha expressão, o C ele vai estar na tabela de símbolos, né? Só lembrando em que a tabela de símbolos vai estar presente também, mas ele não aparece na árvore. Então aqui, assim, você vai fazendo a árvore lá para você entender qual, mais ou menos, como é que vai ser o código os três endereços, né? Então o if, ele tem o ou, depois ele tem uma atribuição ali, o C recebe um, aí essa atribuição, né, é da parte verdadeira, né, o C recebe um, e tem uma outra atribuição na parte falsa. Então, o terceiro filho dele é o else aqui. Na verdade, pessoal, a estrutura desses nós, né, num compilador real, né, ela varia muito assim, né? Eu usei uma estrutura aqui só para explicar a matéria, né? Mas não é que é muito diferente do que eu expliquei também, né? Mas algumas coisas mudam aí, né? Quando tu vai para um compilador real, né? Mas aqui a gente só precisa entender a ideia, né? Que existe uma árvore, e aí a partir dessa árvore, então eu considerei essa árvore aqui. A partir dessa árvore, eu vou caminhando na árvore, gerando código de três endereços. Então, sempre o caminhamento aqui, né, da mais esquerda, né, indo até embaixo aqui, gerando código de baixo para cima. Então, a ideia aqui é que a gente vai ter na verdade, não, o código de três endereços, ele é parecido com a linguagem assembly, né? Ele tem coisas que a linguagem assembly tem, como, por exemplo, desvio condicional e labels, só que a gente está trabalhando um nível acima ainda. Então, por exemplo, né, à medida que eu vou percorrendo a árvore, eu vou gerando código para cada tipo de nó que eu tenho naquela árvore, tá? Então, atribuição, o que é gerar o código da atribuição? Para eu gerar o código da atribuição, eu tenho que primeiro gerar o código da expressão do lado direito e depois gerar o código que copia o resultado da expressão do lado direito para o ID, né? Então, tem umas coisas que, assim, uns detalhes de implementação, mas eu gosto de explicar, né? Vocês não precisam preocupar com a implementação, mas eu gosto de explicar para vocês entenderem o que está por trás. Então, se eu tivesse, não, a gente já vai ver aqui o caso, né? O lado direito tem uma conta, então tem que fazer essa conta primeiro, para depois copiar o resultado da conta, né, que vai estar no temporário, para o ID do lado esquerdo. Aí tem essa questão dos temporários, né? No nível que a gente está do código de três endereços, né, a gente não vai avançar, assim, vai avançar um pouco, mas bem alto nível na última parte da matéria, que só cai na lista 2, não cai na prova. A gente vai, no nível que a gente está trabalhando com temporários que podem representar um registrador ou até um local na memória, né? Então a gente não preocupa em saber onde que essas coisas vão ser alocadas. A gente tem infinitos temporários para utilizar. Então, toda vez que eu precisar de fazer uma conta, eu vou gravar o resultado num temporário, né? Então, o que eu vou ter aqui? Primeiro, o B que recebe o zero, né? Uma constante numérica não tem conta. Aí eu começo o código de três endereços, né? Colocando aqui a primeira instrução, B recebe zero. E aí, eu vou continuar para o próximo nó da árvore. Qual que é o próximo nó da árvore? É uma atribuição, só que agora com mais. Então, seguindo a lógica que eu falei, pessoal, eu faço a conta aqui ó, do B mais 5 e coloco num temporário aqui, que eu vou chamar de T0, e aí depois eu vou copiar o T0 para A. Então, eu fiz a conta e copio o resultado de T0 para A, tá? Então, A recebe T0 aqui, que é essa conta. Então, eu gerei o código para a segunda atribuição.
e aí eu vou para o if. Aí quando chegar no if, é um pouquinho mais enjoado, porque é o seguinte, se o if tem uma expressão lógica, a gente tem que implementar os desvios com base na semântica daquela expressão, né? Com base na semântica daquela operação que está na expressão do if. Então, no caso do ou, o que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar se a primeira expressão, se a expressão da esquerda já for verdadeira, eu já posso desviar para a parte verdadeira, tá? É isso que um compilador verifica na hora que ele está gerando código. Então, basicamente, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou gerar um if condicional testando se o A é verdadeiro. E aí, na semântica do nosso compilador, tá? Aí vai de cada... Na semântica da nossa linguagem, desculpa, né? Do compilador e da linguagem, na semântica da nossa linguagem C-Small, um valor verdadeiro é um valor que é diferente de zero. Considerando que se eu tiver um bool também, um boolean true, vai ser verdadeiro também, né? A interpretação do boolean lá. Né? Mas vamos simplificar aqui, senão eu não vou cobrar esse negócio de boolean, né? O valor verdadeiro na nossa linguagem é o valor que é diferente de zero, tá? E um valor falso na nossa linguagem é um valor que é exatamente zero. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, porque isso vai influenciar a geração de código. Então, basicamente, o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero testar. Se o A for verdadeiro, eu quero desviar para o C recebe 1. Então, eu vou testar aqui, ó. Se o A for diferente de zero, esse que é o teste para verificar se é verdadeiro. Eu vou desviar para a instrução que vai ter um label que vai fazer, que eu vou desviar para a parte verdadeira do if, né? Então, eu desvio para L0, que vai ser o label da parte verdadeira. Caso A seja falso, o que acontece? Eu tenho que testar o filho da direita, né, a expressão da direita, e fazer a mesma lógica ali. Eu posso verificar se o filho da direita é verdadeiro e desviar para a parte verdadeira. Caso ele seja falso, eu vou executar a parte falsa. Então, eu poderia fazer assim, ó, tem mais de uma forma de fazer isso. Testar se o B é verdadeiro também e desviar para o label L0 da parte verdadeira, né? Então, se o A for verdadeiro, eu já vou para a parte verdadeira. Caso o A seja falso, ele vai continuar aqui, ó. Quando o A é falso, né? Ele vai continuar. Ele testa se o B é verdadeiro para desviar para a parte verdadeira. Se o B for falso, o que poderia vir aqui abaixo dos testes aqui, né? Desculpa aí. Acho que o Abaixo outro dos goto, testes né? aqui do I. Oi? Não entendi. O outro goto, L1, né? Eu poderia colocar, por exemplo, né, o GoTo para a parte falsa, ou poderia colocar a parte falsa direta aqui, entendeu? Poderia fazer assim. Tá. Eu vou mostrar duas formas. Eu poderia colocar aqui, ó, direto aqui, ó. C recebe 0, tá? Por que eu posso colocar o else aqui? Porque eu verifiquei se o A é verdadeiro para desviar para a parte verdadeira, verifiquei se o B é verdadeiro para desviar para a parte verdadeira. Caso A seja falso e B seja falso, ele vai chegar no C e recebe 0 aqui, tá? Aí eu poderia depois pular a parte verdadeira, né? Que viria logo a seguir aqui, né? Então tem a parte verdadeira que o C recebe 1, e depois eu tenho a instrução após o if aqui, né? Que no caso não tem nenhuma ali, né? Já termina o programa. Então, isso é uma ideia de implementação. Outra ideia que você falou, né? Eu posso testar aqui, nesse ponto aqui, eu posso desviar para a parte falsa, aí eu vou ter que o label da parte verdadeira, e aí o label da parte verdadeira vai pular o label da parte falsa aqui. Tá? E aí sai do programa aqui. Então, eu tenho aqui a parte verdadeira vindo antes, né? E a parte falsa aqui do else aqui vindo depois. O importante é ter os desvios para cada uma dessas partes, né? Então, isso aqui viria nessa linha aqui, depois o restante aqui, tá? Então, assim, pessoal, eu vou tentar, né? Assim, eu vou tentar pedir algo mais fácil, né? Que, né, vão ser códigos deste tamanho, por exemplo, e pedir operadores, por exemplo, relacionais, né? Porque no caso dos relacionais,
Desculpa, coloquei o L1 aqui, só que seria em cima aqui. No caso relacionais, a gente pode utilizar o operador relacional direto no desvio condicional, tá? Então, aqui a gente viu, né, as instruções que a gente utiliza aqui, né? Desvio condicional, que não vai caber aqui, e o desvio incondicional. Então, não foge disso, né? Atribuição, desculpa, né? Atribuição com operações, desvio condicional e desvio incondicional, que a gente vai estar utilizando aí no código de três endereços. E também instruções que podem... Lembrando que aqui eu posso ser um desvio que é iniciado por um label também, né? E o label aqui para iniciar uma instrução, tá? Então, você vai utilizar isso para fazer aí o código de três endereços. Então, voltando aqui para a gente ver mais um exemplo, quando eu tenho relacional na expressão, é mais fácil. Numa expressão do if ou do while, é mais fácil. Por quê? Porque aqui, no caso, eu estaria gerando aqui, ó, B recebe 0, né, o código de três endereços aqui. B recebe 0, T0 recebe B mais 5, A recebe T0, né, copia o resultado para A, C recebe 10, cuidado aqui, né, o C não tinha aqui atribuição, agora tem, C recebe 10, e aí eu começo a parte do if, né, para testar o desvio. Cuidado aqui, ó, tem uma expressão com o operando à esquerda é uma operação de mais, então eu tenho que fazer a conta primeiro do A mais B, para depois comparar o resultado de A mais B com C, tá? Tem que lembrar um pouco da precedência aí, a mesma precedência do C, né, da linguagem C-small. E aí, o que eu posso testar? Eu posso testar direto aqui no desvio condicional aqui, ó. Isso aqui vai virar o T1. If T1 menor que C, go to parte verdadeira aqui, chamar de L0 aqui. Caso contrário, eu faço a parte falsa aqui, ó. Eu vou para o else. Né? Se não for verdadeiro a expressão, eu faço C recebe 0 e pulo a parte verdadeira aqui, que vai vir no L0, tá? Então, é isso aqui. Aqui já sai, né, do programa aqui. Então, fica mais fácil de vocês, né, lembrarem aí. Quando é relacional, a gente tem, né, no código de três endereços, o desvio condicional com o operador relacional aqui, ó, podendo aparecer um operador relacional, tá? Então, não esquece disso, né? Que aqui pode aparecer igual, not equal, menor, né? Todas essas possibilidades aqui, né? Deixa eu OP real aqui. Menor igual, maior e maior igual, tá? Então, fica mais fácil de fazer para esse caso aqui. Então, você tem que ir fazendo passo a passo, né? Lembrando que por trás é uma árvore, que essa árvore já tem a precedência correta de operadores, né? Essa árvore, ela já tem que para a expressão do if aqui, ela tem o nó aqui do relacional aqui, né? O reop, e aí esse relacional tem como filho da esquerda o mais, e tem como filho da direita o C aqui, tá? Então, existe essa árvore por trás, né? Pode te auxiliar nessa questão específica, né? Então, dado um código-fonte, por exemplo, num tamanho pequeno, né? Você vai fazendo essas análises para poder gerar o código de três endereços, né? Então, a questão é essa, tá? Aqui no caso do while, né, só para fechar aqui, o for não vou cobrar, não dá um pouco mais de trabalho aqui, porque eu tenho que ter cuidado aqui com a inicialização, tem que ser antes, né? Incremento no final do loop aí. No caso do while, pessoal, só um cuidado aqui, que a gente tem que ficar repetindo, né? Como é que é isso? A mesma coisa na linguagem assembly e no MIPS, né? Aqui você vai ter, vou fazer aqui todas as instruções, tá? Para vocês entenderem aqui, 4 atribuições, e depois a gente começa a parte do while ali. Então, a gente tem que ter um cuidado seguinte, né? A expressão do while ela pode ter muita conta,
E essa conta tem que ser feita toda vez que eu vou voltar no while. Então, eu tenho que ter um label já marcando aqui, ó, o início do while. E esse label vai já ter toda a conta que eu tiver na expressão do while ali, na condição do while, tá? Então, só um cuidado com isso, né? Porque, por exemplo, se eu tivesse while A mais B menor que C, você tem que ter essa conta aqui, ó, do A mais B dentro do label do while. Senão, fica errado, né? Aí aqui você vai fazendo aqui as outras instruções. Então, voltando aqui, o L0 marca o início do while, tá? Aqui gente, ficou fácil porque eu posso colocar direto o relacional, né, no if, né, condicional, então if y maior que 1, go to. Aí, o que você pode fazer aqui, pessoal? Você pode usar, eu acho mais fácil, né, usar a negação da condição aqui, né, if y, no caso, menor ou igual a 1, você desvia para a parte falsa, né, que é sair do while. Go to L1, que a gente vai sair do while. Se o y for menor ou igual a 1, desculpa, faltou aqui, a gente vai sair do while, tá? Caso contrário, eu vou entrar no while ali e vou executar as instruções ali, né? T1 recebe y menos 1, T2, x vezes 2, x recebe T2, e o Z recebe, T3 recebe Z sobre X, Z recebe T3. Então, eu entro no while, executo as operações, né? Aqui, por exemplo, eu não tenho incremento aqui dentro do while, poderia ter um incremento no final, né? E iria aparecer aqui. Executo as operações, o que eu faço no final? Eu tenho que voltar, pessoal, para a condição, né? Do while, então, go to L0 aqui, tá? Tem que voltar aqui, ó. Isso aqui que faz o loop, né? No assembly, vou voltar para o while e aí eu vou repetindo. Aqui, desculpe, tá, pessoal? Escrevi rápido aqui, um 3 aqui, isso aqui é um 2 aqui. Eu vou repetindo enquanto for verdadeira condição, né? Desculpa, no caso falso aqui, porque eu inverti a condição, se for verdadeira, vai sair do while, tá? Aí a gente sai do while aqui e vai para L1. O L1 tá depois do ciclo condicional ali, né? Porque eu pulo para depois do while aqui, tá? Outra forma aqui de fazer essa condição é usar o if not, né? Que quer dizer a mesma coisa, vai inverter, só que aí você mantém a expressão original ali, if not go to L1. Tá? Então, tanto faz. Então, só cuidado que você vai voltando, né? Então, vai cair, né, não vai fugir disso, tá? Um while, um if com algumas atribuições aí. Tá? Se tiver um relacional, você põe direto ali na instrução, no desvio condicional do código de três endereços, tá? Então, tem aqui, pessoal, vocês entenderam aqui, gente? Tem aqui tem que mandar aqui para vocês esse material aqui, né? Aqui de 23. Né? Tem no PDF ali, do código de três endereços, você encontra vários exemplos, né? Eu acho que pode ajudar vocês, além de eu falar aqui, né? O que é cada instrução, você vai encontrar a tabela que tem vários exemplos, tá? Então, você vai vendo aqui, ó. Como é que eu fiz, por exemplo, para a vantagem do remoto, pessoal, é vocês consultarem os materiais, né? Então, como é que eu fiz aqui para end lógico? Aí você olha aqui no exemplo, né, e tenta seguir o exemplo. Como é que eu fiz para ou? Né, eu expliquei do ou, mas você olha aqui, né, se tiver dúvida. O que acontece se tem uma expressão muito grande, né? Você olha aqui, entendeu? Não vai fugir disso, né? Como é que faz mesmo para o while? Você olha aqui embaixo, entendeu? E
E aquilo ali vai te dar uma ideia de como fazer na hora da prova, né? Você vai ter acesso aí aos materiais, né? Então, qualquer dúvida, você olha ali. Vocês entenderam, gente? Então, né, não esquece também de né, olhar, né, os materiais então para ajudar mesmo, né? Mesma coisa nos outros assuntos, né? Ah, tô com dúvida na tabela M lá, a função da tabela, né? Olha lá, ah, tô com dúvida na função desse de recursiva, né? Para uma determinado não terminal lá que foi dado. Aí você olha, vê como é que foi feito os exemplos, né? Então, regra semântica é a mesma coisa, tá? Eu acho que, sim, vocês fazendo aí tudo, os exercícios, né, revisando aí a, os exemplos, né, o material, vocês conseguem fazer a prova aí, né? A prova vai estar muito baseado nisso, tá? Pode perguntar aí, pessoal, se tiverem mais dúvida aí. Então, acho que é isso, né, que eu falei, né? Né, a gente deu uma revisada na questão de conflitos, né? Análise sintática, assim, também eu acho que tranquilo aí, né? Assim, seguindo passo a passo lá, calcular o first follow para fazer os métodos. Não cai parte de erro, né? Sintático, né? Não tem nada disso. Que estava no final do material lá, não cai. Parte de análise léxica, né? São ou parte de erro léxico ou uma parte do autômato, né? Perguntar como é que funciona ou pedir para estender, né? Talvez mais nesse sentido. Mas não foge disso. Vocês, né, fizeram um desenho do autômato aí, né? Acertarem no, assim, né, pelo que eu vi, né? Pelo que eu já corrigi, né? Acertaram o desenho lá do autômato. Então acho que vocês não vão ter dificuldade, não. Acho que eu não esqueci de nada, não, pessoal. A análise semântica, né? E essa última parte agora da árvore do código de três endereços. Pode perguntar aí. Não, a prova vai ficar disponível 24 horas, né? Então, não, até né, vou mandar uns recados amanhã, né? Mas a prova ela começa 10 horas da manhã, na quinta-feira, vai até 10 horas do dia seguinte, e você não pode fazer, né? Salvar e voltar para fazer. Não tem limite de tempo, né? Beleza, Giovana? Então, por exemplo, né, vocês sempre recomendo não deixar para em cima da hora, né? Eu já tive aluno, né, a prova ficou aberta 24 horas, aí o aluno deixou para fazer em cima da hora, né? Não conseguiu entregar lá uma questão, né? Bom, você pode começar fazendo, vamos supor, você fez lá a questão em dois, salvou, mas aí você tinha uma outra aula, né? Outro compromisso, você vai salvá-la no portal, né? O portal, assim, geralmente não dá problema, né? Se você salva as questões, você vai salvar, né? Vai sair, depois você volta e continua, tá? E aí você envia, depois de ter feito tudo, envia a prova. Confere se, depois de enviado, se não foi nada errado, né? Os anexos. Se foi alguma coisa errada, vocês me avisam que eu consigo reabrir a prova de vocês, tá? Mas também tenta avisar aí com uma certa antecedência antes de fechar o, o horário, né, da prova aí, né? De fechar a prova. Então, é isso, né? Vocês podem enviar anexo ou pode escrever lá tem um espaço para escrever também. A prova vai estar no último tópico, né, da nossa disciplina, tá? Então vai ter atividade e aplicação de prova aqui, tá, pessoal? Vocês cliquem e, por exemplo, né, eu vou mostrar aqui, já esses três aqui, né, que eu já apliquei aqui prova. Então tem aqui, atividade e aplicação de prova aqui. Na verdade, eu estou entrando na interface do professor, né? Então, de vocês é diferente, né? Mas aí você tem as questões aqui, ó. Né, eu vou visualizar a prova aqui.
para mostrar para vocês como é que vai aparecer. Questão 1. Aqui o valor está errado, tá, pessoal? Porque ele não puxa aqui na visualização, não puxa o valor certo, né? Mas vai estar o valor direitinho lá de cada questão. Calcule a complexidade aqui. Aí você tem um espaço aqui para escrever resposta e tem um espaço para mandar um arquivo, por exemplo, digitalizado, né? Que você fez na mão, tá? Foto, né? Vocês que sabem, tá? Então você pode mandar um arquivo aqui, tá? Faço isso com todas as questões aqui, né? Mesma coisa, espaço, e você pode enviar o arquivo do seu computador aí. Tá bom, pessoal? Bom, né, espero que dê tudo certo na prova, né? Mas qualquer coisa, vocês não hesitem em mandar mensagem no chat e mandar e-mail para mim, tá? Então, qualquer problema, só me avisar aí que eu ajudo, né, quanto antes aí vocês. Beleza, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa aí específica que faz mais um exemplo? Oito da lista 2. Da lista 2, porque não tem. Questão 8. Eu acho que uma parte que a gente ainda não viu, desculpa, Júlio. Então, é porque isso aqui é o seguinte, né? A ideia aqui, você vai pegar, acaba que depende da set, né? Assim, eu não gosto muito de pôr essas questões na lista que dependem, né? Mas não tive tempo de atualizar essa lista, né? Em relação ao período anterior. Mas a ideia é o seguinte, por exemplo, você pega aqui, vamos pegar aqui esse código 3 endereço aqui, referente à letra B, né? O que é um grafo de fluxo de controle? Um grafo de fluxo de controle, ele é um grafo onde cada nó do grafo é um... Desculpa. Cada nó do grafo, né, é uma estrutura de dados do tipo grafo. Cada nó é um bloco básico e a ligação entre os nós, né, a ligação entre os blocos básicos, né, as arestas entre os blocos básicos, é a passagem de fluxo de controle de um bloco para outro, tá? Então, vou explicar aqui, né, mas, eu vou ver até, pessoal, se a gente faz a aula de revisão um dia antes do dia que está marcado aí, tá? Porque está marcado em cima da entrega da lista, né? Mas vamos lá. Então, um bloco básico, ele é um bloco onde o controle, né, o desvio do programa só entra no início, né, um desvio de fluxo de controle só entra no início e só sai no final do bloco básico, tá? Então, por exemplo, né, no caso aqui desse código de 3 endereços, o algoritmo para construir o grafo de fluxo de controle, ele recebe... Aliás, eu tenho um códigozinho que faz isso, né? Eu vou ver se eu mando para vocês. O algoritmo, ele recebe a lista de instruções, né? E ele vai processando instrução por instrução e verificando basicamente se existe alguma instrução de desvio em algum local, tá? No caso, você vai encontrar em alguma linha, né? Você vai verificar se existe instrução de desvio condicional ou incondicional. Porque se você encontrar um desvio condicional ou incondicional, quer dizer que aquilo vai alterar o fluxo de controle do código. Então, essa instrução de desvio, se ela não tem uma instrução que tem label também, né? Porque ela pode receber um desvio de outro local. Então, o algoritmo ele vai passando por cada instrução, verificando se a instrução tem label, ou se ela é um desvio condicional, ou se ela é um desvio incondicional. No caso aqui, ó, à medida que eu vou andando, eu verifico que atribuições, né, não tem problema, né? Elas vão estar no mesmo bloco básico. Só que aí eu verifico na 2, 3, 4, 5, 6. Na instrução 6,
né, na instrução da linha 6, que eu tenho um desvio condicional. Aí o que o algoritmo faz? O algoritmo pega essas 6 instruções, coloca no mesmo bloco básico, que eu vou chamar de B1, coloca B recebe 0, né? Aí a gente tem várias formas de implementar isso, né? Pode ser com listas encadeadas, né? Que você vai movimentando para os blocos, né? Desculpem. C recebe 10 e T1 A mais B desvia aqui. Então aqui, ó, eu copio todas essas instruções que não tinham label, né? E vou copiando até chegar num desvio. Por quê? O desvio vai ser a última instrução do bloco básico, porque ele muda o fluxo de controle. E aí eu vou fazendo esse mesmo raciocínio para os outros blocos que eu vou construir. Depois eu vou fazer a ligação entre os blocos, né? Aí tem a questão dos líderes lá que tem que determinar, mas assim, infelizmente não vai dar tempo da gente ver o passo a passo do algoritmo, mas basicamente o que a gente fez aqui determinou qual que é o líder desse bloco, né? Que a primeira instrução do código é um líder, e aí a gente identifica qual que é o próximo líder, né? O próximo líder é uma instrução que segue um desvio, né? Condicional ou incondicional, tá? Então, tem um líder aqui. E aí, esse líder, ele inicia um outro bloco básico, né? Toda instrução com label também é líder. Então, basicamente, né, quando você fizer, dar uma estudada aí, Júlia, você vai ver o seguinte, que depois de dividir em líderes, né, eu vou saber onde que começa o meu bloco e onde começa cada bloco, desculpa, gente, onde termina cada bloco. Então, um bloco básico, ele vai do líder atual até a instrução anterior ao próximo líder, tá? Então, vai aqui do B recebe 0, que é o líder, até o desvio condicional, que é anterior ao próximo líder, que é o C recebe 0. Seguindo esse mesmo raciocínio, o outro bloco aqui, que eu vou chamar de B2, vai de C recebe 0 até a instrução anterior ao próximo líder, que é o label, a instrução com o label L0, tá? Cuidado aqui que o desvio condicional ele termina um bloco, né? Ele não é um líder, porque ele não tem um label ali. E a mesma coisa aqui, o L0 vai da instrução L0 até o próximo líder, então vai ser só o L0 aqui, né? Aqui eu já fui fazendo as arestas, né? Mas seria uma outra etapa do algoritmo é fazer as arestas. Reparem só que eu posso ir para L0, que está aqui, ou posso continuar no fluxo sequencial do código ali e ir para C0. Então, é isso aqui que a aresta está representando, né? As arestas, né? Passagem de fluxo. E aí, chegando aqui no L0, eu posso continuar para o outro líder aqui, né? Que vai estar no outro bloco, que é o L1, tá? Então, o L1 vai ter um bloco ali só com ele ali, que é o bloco de saída, que a gente chama, né? O bloco. Então, vou ter aqui 4 blocos básicos, né? Desculpa aqui, B3 e B4. Ou também a gente poderia transformar esse B4 num bloco chamado exit aqui, né? Tanto faz, isso aqui é opcional. Então, o meu grafo de fluxo de controle, né? Ele é um grafo onde cada nó é um bloco básico, né? Tem um conjunto de instruções que não tem desvio para o meio do bloco, é isso. E a ligação entre os blocos é a passagem de fluxo de controle. Então, a passagem de fluxo de controle do código, né? Então, no presencial, né, que a gente tem mais tempo aí, né, eu faço com calma, eu explico, né, como realizar algumas otimizações a partir desse grafo, né? Então, é interessante aí que a gente tenha uma visão do fluxo de controle aí para cada função do código. Se eu tiver uma chamada de função, aí tem uma análise global, né? Aí né, começa a complicar, mas tem essa análise aí. Então é isso aqui, tá? Aí a saída aqui, né? O bloco termina o código, né? Henrique, esse aqui. Esse aqui vai para L1 também, né? Desculpa, né? Esse bloco aqui tem um desvio para L1, então tem a aresta aqui de B2 para B4, tá?
Então, você faz assim, seguindo um algoritmo ali, determinou os líderes de cada, né, os líderes, desculpa, instruções são líderes, você vai quebrando em bloco básico com base nos líderes e depois verifica onde que está o fluxo ali, né, os desvios, verificar o label para fazer as arestas, tá? Então, vai seguindo esse algoritmo. Beleza? Aí a questão 9, né, é uma outra parte da matéria, pessoal, né, que é a parte de otimização aí, né, com base aqui num bloco básico, né, otimização para cada bloco. A questão 10 mais teórica, a questão 11 é otimização também. A questão 12, como eu falei, eu vou dar um exercício aí, alternativo aí ao que foi pedido aqui na questão 12 aí, né? Vai ser outro de otimização. Então, depois, vocês tentem fazer essa parte aí, né? Depois da prova aí, tentem fazer essas questões à lista, porque aí vocês já vão chegar na aula para tirar dúvidas dessa parte aí, né? Né, tirando todas as dúvidas aí que vocês tiveram, tá? Então, deixa eu salvar de novo aqui. Então, é isso aí, pessoal. Deixa eu. Bom, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Tá, beleza. Então, qualquer dúvida aí, né, pode mandar no chat ou e-mail aí, que eu tento responder o mais rápido possível. Pessoal, obrigado aí. Tentar, igual eu falei, corrigir o mais rápido aí possível as listas, né? E até quinta aí, bons estudos aí para vocês aí. Vou encerrar aqui.